Fala, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. Meu nome é Rodrigo Marques e nesse canal você aprende sobre vendas de uma forma descomplicada. Assunto de hoje, as 5 regras para você vender mais por WhatsApp. Então, sem enrolação, vamos para a dica número 1. Espelhamento. Espelhamento é uma técnica de negociação que basicamente consiste em espelharmos literalmente o comportamento da outra pessoa com a qual nós estamos negociando, para que assim seja gerada uma identificação maior e a gente consiga se conectar com o nosso potencial cliente. É muito fácil de conseguir visualizar isso quando a gente está numa negociação presencial. Imagina que você acabou de chegar numa sala de reunião com potenciais clientes, e aí, se todo mundo está sentado bem posturado na mesa, você vai ficar bem posturado, você não vai ficar assim na mesa, né? Agora, você chega num outro ambiente para negociar com pessoas que já estão mais à vontade, e você vai ser a única pessoa sentada toda engomadinha, não vai ser muito fácil de se conectar com essa galera, né? Então, basicamente no presencial é assim. Mas no WhatsApp, a gente também precisa utilizar o espelhamento. Eu vejo muitos vendedores que não têm a mínima noção de como espelhar no WhatsApp. E como é que eu espelho no WhatsApp, Rodrigo? Para pensar. Quando você está no WhatsApp, você pode se comunicar por texto ou por voz, por áudio. Dá para fazer uma videochamada também, mas a gente não vai entrar no assunto da videochamada. Vamos pensar aqui só sobre o que rola numa conversa. O que entra ali? Texto e áudio. E no texto você ainda tem algumas variações, mas vamos lá. O importante é sempre seguir o ritmo do seu potencial cliente, a preferência dele. Então, por exemplo, se o seu potencial cliente manda muito áudio, você sabe que tem total liberdade para mandar áudio para ele também e, na verdade, deveria utilizar áudio, porque ele já está demonstrando que ele prefere uma conversa dessa forma. Se o seu cliente não manda áudio, você definitivamente não deveria continuar mandando áudio caso você esteja mandando. Você deveria prosseguir a conversa por texto. Por quê? A forma como o seu potencial cliente está se comunicando com você já está deixando bem claro qual é a forma que ele prefere. Às vezes você não precisa nem perguntar. Mas ainda assim, algo que vai funcionar muito bem é, no seu contato inicial, você já enviar os dois tipos de mensagem e aí você espera a resposta do seu potencial cliente para que você saiba como seguir dali para frente. Então, por exemplo, imagina que você acabou de receber um potencial cliente no teu CRM, por exemplo, ou recebeu os contatos dele no Instagram, seja lá onde for. E aí você vai mandar a primeira mensagem no WhatsApp. Beleza, então você pode mandar uma primeira mensagem por texto e uma segunda mensagem por áudio, mas não a mesma coisa, algo que complemente. Então, por exemplo, oi fulano, tudo bem? O meu nome é Rodrigo Marques. Eu vi que você solicitou contato interessado no nosso produto X. Beleza, mandei isso por texto. E depois por áudio eu mandaria algo bem curtinho. Fulano, inclusive se você quiser, a gente pode agendar uma videoconferência, uma ligação se você achar que fica melhor. Pronto, acabou. Você mandou duas mensagens ali, o áudio não foi longo, o texto não foi longo, uma em texto, outra em áudio, e aí você espera a devolutiva do seu potencial cliente, porque automaticamente ele já vai estar te respondendo o que ele prefere, conversar por áudio ou conversar por texto. Beleza, mas vamos lá, eu posso ser mais direto ainda? Pode, sem problema algum. Você alinhando a expectativa com o seu potencial cliente, acredito que ele vai ficar até mais feliz, você vai estar demonstrando que você se importa com ele. Então também não vejo problema nenhum em você perguntar abertamente, fulano, para a gente prosseguir da melhor forma, você prefere conversar por texto ou por áudio? Pronto, o potencial cliente já sentiu ali que você se importa com ele e você garantiu que não vai errar na comunicação a partir daquele ponto. Bom, e ainda sobre o texto e espelhamento, se atente também ao uso de emojis e figurinhas. Por quê? Se o seu potencial cliente gosta de mandar emojis e figurinhas e você não manda nada, você está sendo meio seco com ele, você não concorda? Então, se ele manda um emoji, uma figurinha de vez em quando, não custa nada. Manda um emojizinho, uma figurinha para mostrar que você é do ambiente dele, que vocês se parecem, que aí assim vocês se conectam. Agora, se o seu potencial cliente não mandar nada, você definitivamente não deveria ficar mandando emojis e figurinhas para ele, para que você tente espelhar o comportamento dele. Bom, mas vamos lá. Sobre o texto agora, porque é aqui nessa parte que eu vejo a maior parte dos vendedores errando. A maior parte dos erros nas negociações e vendas por WhatsApp acontece justamente nas conversas por texto. Então presta muita atenção nas próximas duas dicas, porque elas são especificamente sobre texto. Então vamos para a regra número 2. Escreva corretamente. Vamos lá, eu não estou pedindo aqui para você ser o doutor em língua portuguesa, um dicionário ambulante, escrever
tudo certinho nos mínimos detalhes, mas pelo menos o básico você precisa escrever corretamente. Agora, o porquê disso? Vamos lá. Dependendo do grau de seriedade da solução que você vende, do produto, do serviço, vão existir pessoas que vão ser muito detalhistas e vão exigir que você passe confiança para elas. É uma condição necessária para que elas façam a compra da solução ou do produto. Então, quando você escreve errado, você pode estar perdendo venda para aquelas pessoas que estão te julgando pela sua escrita errada. É mais ou menos assim, para ficar bem claro de entender. Imagina que eu estou contratando um advogado. É alguém que eu estou contratando para escrever um contrato para mim. Então, o mínimo que eu espero é que ele saiba escrever corretamente. Porque vai que ele comete algum erro no contrato que ele está escrevendo para mim que pode me trazer um prejuízo lá na frente. Então, se eu estou conversando com um advogado por WhatsApp, ele está tentando vender o serviço dele para mim, e ele começa a escrever tudo errado, não sei se esse é o cara que eu vou escolher para escrever o contrato que eu preciso que seja bem feito. Outro exemplo para ficar mais claro, contabilidade também é outro serviço sério. Então, se eu estou conversando com um vendedor de uma contabilidade e ele escreve tudo errado, eu não sei se é nessa empresa que eu quero confiar a contabilidade da minha empresa para depois correr o risco de levar uma multa lá na frente. Os caras não sabem nem escrever direito, sei lá o que eles vão fazer com as declarações da minha empresa. Então, preste sempre atenção na sua escrita. E reforçando novamente, você não precisa ser o doutor da língua portuguesa. Na verdade, é bem simples. Aprende o básico. Sabe a diferença do mas e do mais? O uso dos 4 porquês são só 4, não tem 1 milhão de porquês, são só 4. Então, estuda os 4 e aprende a usar. Conjugação de verbo, nós vai te entregar, essas coisas que você já sabe que às vezes são vícios de linguagem. Às vezes a gente erra não é nem porque a gente quer, porque a gente não aprendeu, são vícios de linguagem mesmo. Eu mesmo tive e devo ter ainda vários vícios de linguagem, mas eu tento corrigir ao máximo. Então preste muita atenção nisso. E bateu a dúvida, se você está conversando por WhatsApp, você está no celular ou você está no computador. Não custa nada você abrir uma nova janela no seu navegador e dar um Google rapidinho para saber como escreve aquela palavra que você está com dúvida. Dica muito simples, mas você está perdendo venda por escrever errado, caso você não esteja escrevendo corretamente. Mas beleza, vamos lá. Escrever corretamente é o suficiente para que o meu potencial cliente me entenda, que é o principal, é o que mais importa, eu quero ser entendido? Não, não é o suficiente. Então, é por isso que a gente vai para a regra número 3. Seja entendido. Como assim, Rodrigo? Seja entendido. Quando você está numa negociação, você quer estar o mais próximo possível da palavra clareza e o mais distante possível da palavra confusão. Então você precisa ser entendido. Para isso você precisa ser claro com o seu potencial cliente. Então não adianta nada você escrever tudo corretamente. Imagina, você seguiu a regra anterior e aí agora você escreve tudo certo, está se sentindo o escritor e manda um monte de textão para o seu potencial cliente dando a volta ao mundo para explicar as coisas. De nada vai adiantar. Então, escreva de uma forma simples, com uma linguagem simples que o seu potencial cliente vai te entender. Evita aquele monte de textão, porque aí você vai levar o teu potencial cliente a nem ler o que você está falando, ou pior ainda, ele vai fazer aquela leitura dinâmica, ele vai bater o olho nos principais pontos, segundo a interpretação dele, e não vai entender tudo que você precisava que ele entendesse. Então, esteja muito atento à forma como você comunica as coisas para o seu potencial cliente, para você não complicar muito as coisas. Porque por WhatsApp você não tem 100% da atenção do teu potencial cliente. Ele às vezes está dentro do trabalho, às vezes ele está em casa com a família, às vezes ele está dirigindo, às vezes ele está no ônibus, sei lá onde ele está. Mas definitivamente você não tem 100% da atenção dele. Então você não tem o menor controle sobre como ele vai absorver essa mensagem. Então você precisa fazer com que a sua comunicação seja simples e seja clara, que você seja entendido. É isso que você precisa, já que você não tem controle sobre como ele vai absorver a mensagem. Mas aqui a gente já está falando de um estágio em que você já está conversando com o seu potencial cliente. Mas se você não tiver consciência da quarta regra, você nem vai chegar nesse estágio. Então presta muita atenção, porque a quarta regra é seja rápido. E você precisa ser rápido em diversas etapas do processo de vendas por WhatsApp. Primeiro deles, contato inicial. Esse ponto é crucial. Por quê?
a gente consegue comunicar alguma coisa para os nossos potenciais clientes sem falar uma palavra diretamente do que nós queremos comunicar. Por exemplo, imagina que você está pesquisando sobre um serviço no Google, você encontrou, preencheu um formulário no site e você enviou seu nome, telefone e e-mail para a empresa. Em menos de 30 segundos, alguém te chamou no WhatsApp ou te ligou. Cara, olha a mensagem que essa empresa está passando para você sem falar nada. Só de você ver a mensagem no WhatsApp ou escutar o seu telefone tocar, atender e ver que é a empresa que você preencheu o formulário há apenas 30 segundos. Essa empresa acabou de provar para você o seguinte: nós somos rápidos, nós somos eficientes. Se você procura agilidade e eficiência, você já encontrou. Simples assim. Eles passaram essa mensagem para você. E a mesma coisa acontece quando você é rápido para chamar os seus potenciais clientes, os seus leads. Então, seja rápido nesse contato inicial. É de extrema importância, mas não é só no contato inicial que você precisa ser rápido. Você também precisa ser rápido ao responder os seus potenciais clientes e ao fazer follow-up com eles. Por quê? Vamos lá. Se o potencial cliente te respondeu, é porque sobrou uma brecha no tempo dele ali no dia. Então, se ele está negociando com outras empresas, ele deve ter respondido você e seus outros 5 concorrentes que estão negociando com ele. Então, se você não for rápido, tenha certeza de que um dos seus concorrentes vai ser rápido bastante para responder o seu potencial cliente. Então, se ele está naquele momento ali de te responder, ele provavelmente tem uma brecha, então você tem que aproveitar esse momento para negociar com ele ali. Porque não adianta, vendas por WhatsApp, você, na maior parte dos casos, não vai conseguir fechar tudo em uma conversa só. Mas você precisa explorar ao máximo esses tempos, esses momentos em que o seu potencial cliente está te respondendo para que você possa fechar negócio com ele. Bom, e o terceiro momento que você precisa ser rápido é ao fazer follow-up com seus potenciais clientes. Ou seja, você mandou a mensagem para alguém hoje, quando que você vai fazer um follow-up com ele de novo se ele não te respondeu? Daqui a uma semana? Daqui uns 3 dias? Na sexta-feira, no final da semana? Na quarta, porque teoricamente é o dia mais tranquilo da semana para todo mundo que trabalha? Obviamente não. Com que frequência tem que ocorrer o follow-up? Claro que cada empresa vai ter a sua regra e a sua realidade, mas se você não fizer follow-up no mínimo diariamente com os seus potenciais clientes, tenha certeza de que outras empresas estão tentando fazer esse follow-up com ele. E às vezes o follow-up no mesmo dia. Imagina que chegou um lead no teu CRM de manhã. Tem empresas que estão fazendo o follow-up com ele em 20 minutos se não tiver uma resposta. Depois do almoço se não tiver uma resposta. No fim do dia se não tiver uma resposta. É excessivo? Não sei, vai depender da realidade de cada empresa. No entanto, passar mais de um dia sem fazer um follow-up com o teu potencial cliente é pedir para perder a venda para o concorrente. Ai, Rodrigo, mas eu tenho medo de ser chato fazendo follow-up todo dia. Não precisa ter medo de ser chato. Quem tem medo de ser chato é vendedor iniciante. Vendedor não tem medo de ser chato. Vendedor de verdade. Então, se você precisa, identificou que o ideal é fazer todo dia, faz o follow-up todos os dias. Para pensar, em algum momento esse lead te deu as informações dele, nome, telefone ou e-mail, e pediu para você entrar em contato. O que você está fazendo? Você está respondendo uma solicitação dele, foi o teu potencial cliente que pediu para você entrar em contato. Então não precisa ter medo de ser chato. Você só está pedindo a ele para cumprir com um acordo que foi feito. Você não solicitou contato? Então eu quero uma resposta. É basicamente isso. Não precisa ter medo algum de ser chato, vendedor. Mas vamos lá, eu sei o que você deve estar pensando agora depois que eu falei sobre ser rápido para responder, para fazer follow-up, para fazer contato inicial. Eu sei que muitos vendedores vão pensar o seguinte: ai, Rodrigo, mas eu tenho muitos leads para chamar. Nossa, mas a minha agenda está lotada, eu tenho 300 reuniões hoje. Beleza, se você está passando por algum tipo de problema desse, provavelmente existe algum excesso de demanda sendo gerada na sua empresa, que é o problema bom que todo mundo gostaria de ter, né? Como é que você resolve? Assunto para outro vídeo. Resumidamente, você otimiza os processos ou contrata mais gente quando não tem mais o que fazer. Mas você precisa continuar sendo rápido, não tem o que fazer. Então, como que você vai fazer isso? Vamos lá. Se você realmente não tem condições de responder rapidamente ou chamar rapidamente o seu potencial cliente, a regra número 5 vai te ajudar muito em relação a isso, que é
alinhe as expectativas. Se você mantiver as expectativas alinhadas com os seus potenciais clientes, tudo vai ser mais fluido, porque o combinado não sai caro. Então, por exemplo, o que eu vejo acontecer? Chega no final do dia, tá chegando ali às 17h50 e o expediente do vendedor acaba às 18 horas. Ele sabe que não vai dar tempo de terminar aquela negociação. E aí o que ele faz? Simplesmente bate o ponto às 18, vai embora, o cliente manda uma pergunta e fica a ver navios. Então, se você não vai conseguir respondê-lo rapidamente, por quê? Porque o seu expediente vai acabar e só começa de novo no dia seguinte, ou seja, você vai demorar para responder. Alinhe a expectativa com o seu potencial cliente. Não tem nada demais, as pessoas entendem que pessoas trabalham de carteira assinada, têm horário a cumprir e que precisam descansar, dormir, comer e etc, né? Então não custa nada você alinhar a expectativa. Fulano, o meu expediente se encerra em 10 minutos. Eu acredito que em 10 minutos a gente não vai conseguir resolver tudo, mas ainda assim eu sinto que a gente precisa continuar conversando porque o que eu tenho resolve o seu problema. O que você acha da gente continuar esse bate-papo amanhã a partir das 8 horas da manhã? Pronto, acabou a expectativa alinhada, você foi transparente com o teu potencial cliente. E não vale só para o final do dia, vale também para a hora do almoço, antes de uma outra reunião. Por exemplo, fulano, eu vou sair para o almoço agora, meu almoço dura 1h10. Então, manda suas dúvidas aqui do que eu te mandei, porque assim que eu voltar do almoço, eu já vejo e te respondo. Ou então, você está negociando com alguém no WhatsApp e vai precisar entrar numa reunião que você sabe que vai demorar umas 2 horas. Fulano, seguinte, eu vou precisar entrar numa reunião, ela vai demorar mais ou menos 2 horas. A gente estava conversando por áudio, eu consigo te responder durante a reunião, mas só se for por texto. A gente pode continuar dessa forma? Então pensa sempre em alinhar a expectativa com o seu potencial cliente, porque se você não alinha a expectativa com ele, ele vai começar a pensar por conta própria no porquê de você não ter respondido no mesmo dia, de você não ter respondido ele dentro de 1 hora, de você ter parado de mandar áudio do nada numa conversa que era inteiramente por áudio e passado a mandar texto. Então não custa nada você alinhar a expectativa com o seu potencial cliente. Você vai estar sendo transparente com ele e eu tenho certeza que mal não vai fazer. Vai fazer, na verdade, muito bem. Agora, você precisa entender que, independente de estar vendendo por WhatsApp, por ligação, videoconferência, presencialmente, tanto faz. Você ainda precisa criar conexão com os seus potenciais clientes para que você consiga vender. Então, por isso, eu recomendo que você clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para você aprender a melhor técnica de negociação para criar conexão com seus potenciais clientes e assim vender mais.